E a carne brasileira também não entrou nessa lista de exceção. Vamos saber mais então sobre o mercado do boi gordo. Eu converso agora com o Fernando Iglesias, analista de pecuária das safras e mercado, nosso analista aqui do canal também. Fernando, uma boa tarde para você. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui em uma nova oportunidade. Vamos repercutir o assunto da semana, né? Vamos falar sobre o tarifaço, pegando aí vários setores importantes da economia, o setor carnes também. Então, aí temos algumas análises para a gente fazer aqui hoje. Vamos a elas então. A gente viu aí uma reviravolta nessa semana. Hoje, sexta-feira, deveria estar entrando então 50% para todos os produtos. A gente viu então que teve essa lista das exceções, não é? Alguns produtos voltam então a ter os 10% de alíquota e outros soma-se esses 10% mais os 40%, total 50%. E a carne está nesse meio aí, né? A tarifa de 50% é definida, né? E há outras, né? Outras tarifas que a carne também tem, não é, Fernando? A gente sempre fala delas aqui. E o impacto agora, né? Hoje, 1º de agosto, diante dessa lista de exceção, né? De exceções e também essa outra lista com 50%. Como é que você analisa toda a situação a partir de hoje, né? 1º de agosto? Bom, temos boas notícias aqui para o mercado no Brasil, né? Primeiro que realmente exportar para os Estados Unidos agora não é mais uma opção viável. Nós temos aí que pensar numa tarifa de 76,4% para a carne bovina brasileira, mais de 76%, né? E isso deixa os preços da carne bovina lá no mercado norte-americano pouquíssimo competitivos. Nós falamos aí de mais de 8.400 dólares por tonelada de carne, sendo que a Austrália, que é um concorrente de peso aqui do Brasil, tem preços de 7.100 dólares por tonelada. Lembrando aqui que o Brasil exporta cortes do dianteiro bovino para o mercado norte-americano, enquanto a Austrália exporta cortes do traseiro bovino, que normalmente são cortes aí de maior valor agregado, são cortes mais caros. Então isso já mostra esse tamanho da perda de competitividade. Mas qual que é a boa notícia? Primeiro que o mercado já parece ter absorvido toda essa questão do tarifaço. Já faz alguns dias que o mercado do boi já está convivendo com elevação de preços, com melhora, com recuperação dos preços da arroba. E agora, o outro aspecto que eu quero colocar aqui é que, basicamente, Uruguai, Austrália, Argentina e Nova Zelândia, que vão se beneficiar dessa ausência do Brasil nos Estados Unidos, eles não têm condições de atender várias frentes de demanda simultaneamente. Eles não têm capacidade, por exemplo, de priorizar o mercado norte-americano sem abrir mão da Ásia, ou do Oriente Médio, ou de outros países importantes. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A partir do momento que esses países priorizarem Estados Unidos, vai se abrir a possibilidade do Brasil exportar maiores quantidades, por mais difícil que isso seja, pela característica do produto que nós fornecemos aos Estados Unidos, mas vai abrir essa possibilidade em outros mercados, justamente por um quadro de oferta global de carne bovina que é bastante enxuto. E quais esses mercados que o Brasil poderia ocupar, já que a gente vê essa porta fechando, a possibilidade desses outros países que você trouxe aí, Argentina, Uruguai, Austrália, Nova Zelândia, sendo que os Estados Unidos, eles compram o dianteiro, né, o corte dianteiro. Quais são os outros mercados que a gente poderia acessar? Bom, o mercado asiático, prioritariamente, o mercado asiático já é a prioridade do Brasil. É só a gente pensar no tamanho das exportações que nós dedicamos à China nos últimos anos. Então, é um parceiro comercial de quilate, de peso, e o Brasil pode explorar cada vez mais o mercado chinês. Temos também que considerar a possibilidade do Japão, que ainda não abriu o mercado brasileiro, mas pode abrir ainda esse ano, que seria uma excelente notícia para o país. Temos também a possibilidade de exportar para a Coreia do Sul como um novo mercado. Japão e Coreia do Sul seriam novos mercados para o Brasil explorar. Agora, a China já é um mercado tradicional que pode acabar comprando mais aqui do mercado brasileiro, até por questões de afinidade. Temos também o Oriente Médio, que é um parceiro comercial importante de longa data. O Brasil tem uma longa tradição de fornecimento de produtos com o selo, com a certificação halal. Temos também a União Europeia, que seria um mercado consumidor um pouco mais exigente, mas também um mercado que remunera bem. Então, o Brasil tem boas alternativas e a sorte do mercado brasileiro hoje, que o Brasil é justamente o único player do mundo que tem a capacidade de atender várias frentes de demanda simultaneamente.
de atacar várias frentes de demanda simultaneamente, coisa que os nossos concorrentes não têm a capacidade de produção para fazer hoje. Querido, vamos lá então. Uma dúvida aqui. A China é a nossa maior parceira comercial, né, Fernando? A gente tem aquele problema que a gente já vem citando aqui ao longo dos meses, né, daquela investigação que a China está fazendo por conta de uma insatisfação, digamos assim, do mercado doméstico deles, né, da concorrência, que estaria entrando mais carne brasileira lá e afetando o comércio local, doméstico. Isso pode atrapalhar, sendo que a China seria essa porta, né, para a gente aumentar as exportações para eles. Poderia ser um adendo aí de um asterisco, como a gente gosta de colocar aqui, de atenção para o Brasil, deles falarem assim, não, a gente já está com os estoques suficientes e não temos a intenção. Pode ocorrer isso? Olha, isso é uma preocupação, sim, não só para o Brasil, como para os demais exportadores de carne bovina. Lembrando aqui, ressaltando que não é apenas o Brasil que seria penalizado, sofreria uma eventual penalidade em relação à China. Conversei com algumas empresas que atuam lá no mercado chinês na parte de logística, com outros representantes ali que atuam diretamente no mercado da China, e a informação que eles me passaram é que existem algumas possibilidades. Uma delas seria estabelecer uma cota limite de importação de carne. A outra possibilidade seria impor tarifas de importação, ampliar essa tarifa de importação de carne bovina. E a terceira alternativa seria uma mescla dessas duas opções. Mas o que acontece? Por mais que a China tome esse tipo de medida, eu acredito que ela vai priorizar compras do mercado brasileiro e por N motivos. Isso vai acontecer por uma variedade de motivos. O primeiro que a gente precisa considerar é justamente essa relação longeva que o Brasil tem com a China, essa parceria comercial de longa data, e agora contando com uma afinidade quase que orgânica entre os dois governos. Então, isso por si só já é um elemento, uma premissa que indica uma preferência por essa compra de produtos brasileiros. A outra questão que direciona a China em relação ao Brasil é a capacidade de produção brasileira aliada ao preço. O Brasil hoje reúne ótimas condições de preço, tem uma boa capacidade de preço, boa condição para atender esse mercado global, para atender essa demanda global. Então, a China ela priorizaria compras do Brasil, mas poderia aí muito bem reduzir compras dos Estados Unidos, da Austrália, do Uruguai, da Argentina, como já tem feito, né? Como a China já tem feito nos últimos meses, já tem priorizado compras aqui do mercado brasileiro em detrimento de outros mercados. Sendo assim, se a China olhar todo esse lado positivo que você trouxe aí, de ampliar as vendas, no caso, como você falou, uma cota, aumentar a cota limite, ampliar tarifas de importação. Quando a gente fala daquela tarifa de 24,6% para carne sendo exportada para os Estados Unidos e para a China, tem esse valor também? Essa cota é a mesma? Não, são diferentes. Nós temos que lembrar sempre aqui que quando a gente fala de negociações bilaterais entre os países, os acordos firmados variam de caso a caso. Tá? O acordo que foi estabelecido entre Brasil e Estados Unidos é um, o acordo firmado entre Brasil e China é outro, o acordo firmado entre Brasil e União Europeia é outro. Aí varia, inclusive, as especificações de corte, a idade dos animais que estão sendo entregues e também condições e restrições sanitárias. Os protocolos sanitários também são firmados nesse tipo de acordo. Por exemplo, no caso da China, as simples suspeitas de mal de vaca louca já é suficiente para suspender essas exportações, aciona aquele gatilho de suspensão automática das exportações, o Brasil decide por suspender as exportações de carne bovina e isso acontece em outros mercados. Essa é uma característica do acordo que nós firmamos com a China. E a gente tem aí quanto que é o valor esse aí, quando a gente fala dessa cota, que foi desse acordo entre Brasil e a China para exportação da carne bovina? Ainda não tem uma cota definida, essa cota seria definida após essa investigação entre agosto e setembro. O que aconteceu é que ao longo dessa década, diante de uma necessidade de compra sem precedentes, a China aí acabou comprando grandes quantidades de carne bovina do Brasil e se tornou o nosso principal comprador. Então, o que aconteceu? A China está comprando livremente dentro do mercado. Agora, ela pode estabelecer algumas regras para proteger o seu mercado doméstico. Isso ainda não foi definido, vai ser definido agora após
essa investigação que está sendo conduzida desde dezembro do ano passado, que tem uma previsão de duração entre 8 a 9 meses. E nós devemos desconsiderar aqui também as questões que envolvem a segurança alimentar da população chinesa. O governo chinês é sempre muito proativo quando se trata dessas questões e pode muito bem, né, motivar a não colocação de nenhuma barreira em relação à importação de proteínas animais. Fernando, vamos aguardar essa investigação, não é, o curso dela. Impactos também a gente está vendo aqui, né, na indústria, por exemplo, do couro, né? O Brasil exporta muito aí peças de couro para os Estados Unidos, a China também aí é um grande cliente, não é, tendo compra aí em relação ao couro. Mais um problema quando a gente vê na cadeia, não é, da pecuária. Sim, não falo só do couro, tá? O Brasil estava exportando grandes quantidades de sebo bovino para a produção de biocombustíveis lá nos Estados Unidos. E agora, com esse tarifaço, esses produtos ligados à indústria da carne, eles se tornam inviáveis no mercado chinês. Eles perdem totalmente a competitividade, no mercado norte-americano, perdem totalmente a competitividade, e o Brasil não vai conseguir fornecer em larga escala como estava fazendo. Então, as dificuldades agora são muitas quando nós olhamos. Claro, o setor ainda estuda a possibilidade de continuar negociando para que a carne seja incluída futuramente nessa lista de exceções. Também tem negociações para os outros produtos aí que fazem parte, que compõem o setor, mas de qualquer forma, não é uma negociação simples, né? Não é uma negociação tranquila. E quero aqui citar que tem outros setores-chave, exemplo do café, também pode ser mencionado aqui, que também não entraram nessa lista de exceções. Frutas, cacau, então são mercados importantes que, de fato, não participaram, ainda não tiveram essa participação, essa inclusão dentro dessa lista de exceções. Verdade.